Como pode um homem pobre, esmagado pelo sistema, carregar algo que não deveria existir ali? Enquanto o patrão humilha, alguém observa em silêncio. O que aconteceu depois deixou todos em choque absoluto. Na movimentada Ceasa de Porto Alegre, o sol de 40 graus reflete no asfalto enquanto o caminhão de Leandro é descarregado. O dono do entreposto, Sr. Otávio, observa tudo com desprezo, segurando um relógio de ouro que parece pesado demais para seu pulso fino. Leandro, um homem de 55 anos com mãos calejadas, encontra uma pequena moeda de prata antiga caída sob um palete de madeira, algo que não deveria estar ali entre as caixas de laranjas. Ao lado de um pilar de concreto, um homem de sandálias simples e camisa de linho clara observa a cena em silêncio absoluto, segurando apenas uma garrafa de água amassada. Otávio grita com um funcionário por um erro de apenas 15 centavos, mas o estranho não desvia o olhar de Leandro, que sente um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. A moeda na mão de Leandro vibra levemente, e o silêncio do desconhecido corta o barulho ensurdecedor das máquinas como se fosse uma lâmina afiada. Há uma tensão invisível no ar, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para os 3 personagens naquele momento. Leandro guarda a moeda no bolso da calça gasta, sentindo um calor estranho emanar do metal frio contra sua pele suada. O estranho dá um passo à frente, e por um breve segundo, o barulho das empilhadeiras parece sumir completamente daquele galpão imenso. Será que Leandro percebe que aquele encontro mudará sua vida para sempre? Se você acredita que o destino reserva surpresas para os humildes, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar essa jornada. Otávio caminha em direção a eles com passos pesados, seu rosto vermelho de raiva por algo insignificante que acabara de ver. O homem de branco apenas inclina a cabeça, e o tempo volta ao seu ritmo normal, restabelecendo o caos diário do mercado. Leandro volta ao trabalho pesado, mas sente que seus fardos de 60 quilos parecem mais leves sob aquele olhar profundo. Por que esse estranho desperta tanta paz em meio a tanta injustiça e humilhação constante sofrida pelos trabalhadores? 3 meses se passaram desde aquele encontro silencioso sob o sol escaldante da Ceasa. O luxuoso escritório de Otávio, no 20º andar de um prédio espelhado, está agora mergulhado em uma penumbra densa e melancólica. As janelas, que antes mostravam a cidade como um reino a seus pés, permanecem fechadas para o mundo lá fora. O homem que antes gritava ordens com voz de trovão, agora está curvado sobre a mesa de mogno. Ele está cercado por pilhas de papéis de falência, notificações judiciais e fotos de uma família que o abandonou no primeiro sinal de ruína. O silêncio da sala é quebrado apenas pelo som da sua respiração pesada e errática. De repente, a porta pesada de madeira range suavemente, sem que ninguém tenha batido ou anunciado a visita. O mesmo homem de linho claro, com suas sandálias gastas e rosto marcado pelo sol, entra calmamente no recinto. Ele caminha sem pressa, como se o tempo e o espaço lhe pertencessem por direito. Sem pedir licença, senta-se na cadeira de couro à frente de Otávio, mantendo uma postura serena e firme. O estranho coloca a moeda de prata sobre a mesa, e o som do metal batendo na madeira soa como um trovão no escritório vazio. O peso que você carrega hoje não é o do ouro que perdeu, mas o do perdão que você negou a quem carregava os seus fardos, diz ele. A voz é calma, mas carrega uma autoridade que faz as mãos de Otávio tremerem visivelmente. O empresário sente um nó apertado na garganta, pois nunca contou a ninguém sobre as dívidas morais que acumulou com seus carregadores. O estranho fala como se conhecesse cada batida de seu coração acelerado e cada pecado escondido sob seu terno caro. Otávio tenta falar, tenta expulsar o intruso, mas sua voz simplesmente não sai, travada pelo medo e pela súbita clareza de sua alma. Sem pedir absolutamente nada ou oferecer soluções mágicas para a falência iminente, o homem de branco se levanta com leveza. Ele caminha em direção à saída, deixando para trás apenas o som rítmico de seus passos e uma paz que parece aterrorizante para quem viveu na guerra do ego. Agora, diante da verdade nua e crua, Otávio percebe que o seu império era feito de areia movida pela dor alheia. O estranho desaparece no corredor, mas sua presença continua preenchendo cada centímetro daquele escritório frio. O relógio na parede marca as horas, mas para Otávio, o tempo parou naquele momento de confronto com o invisível. Ele olha para a moeda de prata
e vê seu reflexo distorcido, velho e cansado da própria maldade. A solidão agora não é apenas a falta de pessoas, mas a ausência de luz em seu próprio caminho. Cada documento sobre a mesa parece pesar toneladas, lembrando-o de cada família que ele prejudicou para lucrar mais alguns centavos. O ar-condicionado sopra um vento gelado, mas o suor escorre pela testa do ex-milionário como se ele estivesse sob o sol da Ceasa. Ele se lembra do rosto de cada carregador, de cada olhar de súplica que ele ignorou com um sorriso cínico. Agora o jogo mudou, e o juiz não usa toga, mas veste linho simples e calça sandálias de pescador. A justiça começou a cobrar seu preço, e não há dinheiro no mundo que possa comprar o silêncio dessa nova consciência. Otávio sente que a moeda de prata é o único objeto real em um mundo de ilusões que ele mesmo construiu com mentiras. Ele se pergunta se ainda há tempo para consertar o que foi quebrado ou se o abismo é o seu destino final. O silêncio volta a reinar, mas é um silêncio diferente, carregado de perguntas que ele evitou por toda a sua vida adulta. A imagem do homem de branco gravou-se em sua mente como uma brasa ardente que purifica enquanto queima. Ele fecha os olhos e, pela primeira vez em décadas, tenta se lembrar de como se faz uma oração sincera. Mas as palavras fogem, pois seu coração ainda está endurecido pelas camadas de ganância e orgulho. A moeda brilha sob a luz fraca da luminária, parecendo uma estrela solitária em meio ao caos de sua mesa desordenada. Ele toca o metal e sente um choque de realidade que o faz soluçar baixinho, como uma criança perdida na escuridão. O mundo de Otávio ruiu, mas nos escombros, algo novo e desconhecido começa a tentar brotar. No entanto, o orgulho ainda sussurra em seu ouvido que ele pode lutar sozinho contra o inevitável. Mal sabe ele que a verdadeira batalha não é contra os bancos, mas contra o homem que ele vê no espelho todos os dias. Agora se inicia a revelação de que todas as suas vitórias foram, na verdade, derrotas espirituais profundas. Se você sente que a verdade dói, mas liberta, e quer ver como a justiça divina age no silêncio, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o desenrolar desta transformação. O peso do passado está prestes a esmagar o presente, preparando o terreno para um futuro que ele jamais imaginou. A moeda de prata continua lá, imóvel, testemunha de um julgamento que não precisa de tribunais humanos para acontecer. Otávio respira fundo, sentindo o perfume de terra molhada que o estranho deixou no ar, um contraste gritante com o cheiro de papel velho e mofo. A noite cai sobre Porto Alegre, e dentro daquele escritório, a escuridão começa a dar lugar a uma luz que ele ainda não consegue compreender. A história agora retrocede para o início daquele ano fatídico, quando o cenário era de luta e suor constante. Leandro era conhecido como o carregador mais respeitado de toda a zona norte de Porto Alegre. Todos os dias, ele movia 200 sacas de café pesadas para sustentar sua pequena filha, que enfrentava uma doença grave. Seus braços eram fortes, mas seu coração era ainda mais firme na fé que carregava desde a infância humilde. Otávio, por outro lado, vivia movido pela ganância cega de expandir sua rede de lojas a qualquer custo humano. Ele começou a impor multas injustas e cruéis por atrasos de poucos minutos causados pelo trânsito caótico da BR-116. Leandro mantinha a sua fé inabalável, orando em silêncio a cada fardo de café que levantava com esforço sobre-humano. Ele acreditava piamente que a verdadeira justiça viria através do trabalho duro e da honestidade diante de Deus. Enquanto isso, Otávio humilhava os fornecedores antigos, cortando pagamentos devidos e ignorando os apelos desesperados de quem o ajudou. Ele esqueceu que ninguém constrói um império sozinho e que cada tijolo de sua fortuna estava manchado pelo suor alheio. Em várias manhãs nubladas, aquele mesmo homem de linho claro era visto sentado em um banco de praça bem em frente ao mercado. Ele apenas observava o fluxo incessante de pessoas, com um olhar que parecia enxergar através das máscaras de arrogância. A crueldade de Otávio crescia proporcionalmente ao seu lucro mensal, e as rachaduras na sua humanidade tornavam-se evidentes. Leandro usava 1/3 de madeira pendurado no pescoço, um objeto que simbolizava sua resistência espiritual contra a opressão diária. Otávio ria da fé de seus empregados, chamando as orações de perda de tempo e fraqueza de espírito para os negócios. Em um dia de chuva intensa,
Otávio obrigou Leandro a trabalhar sem capa protetora, apenas para economizar alguns poucos reais em equipamento. Leandro adoeceu, mas não reclamou, voltando ao posto no dia seguinte com a mesma dignidade silenciosa de sempre. O homem de linho, às vezes, passava por Leandro e tocava levemente em seu ombro, transmitindo uma força que a ciência não explica. Otávio via essas interações de longe e sentia uma irritação irracional, como se aquela paz o agredisse pessoalmente. Ele não suportava ver que, mesmo na miséria, Leandro possuía algo que o dinheiro jamais poderia comprar no mercado. As sacas de café pareciam montanhas de injustiça que Leandro escalava todos os dias com uma paciência de Jó. O contraste entre a mansão de Otávio e o barraco de Leandro em Canoas era uma ferida aberta na alma da cidade. Mas Deus não dorme, e cada palavra de humilhação proferida por Otávio era anotada no livro invisível da eternidade. A ganância de Otávio o levava a falsificar documentos e a subornar fiscais, achando que era intocável atrás de sua mesa. Leandro, com sua filha febril em casa, pedia apenas o pão de cada dia e força para continuar servindo com amor. Em certa ocasião, Otávio chutou o carrinho de transporte de Leandro, espalhando as mercadorias pelo chão sujo de óleo e lama. Leandro ajoelhou-se para recolher tudo, e o estranho de branco aproximou-se para ajudá-lo em silêncio, sem dizer uma palavra. Naquele momento, os olhos de Leandro se cruzaram com os do estranho, e ele viu ali um universo de compaixão e verdade. Otávio gritava do escritório, mas sua voz parecia abafada por uma barreira invisível que protegia os dois homens no chão. A moeda de prata, que Leandro encontraria mais tarde, já estava destinada a ser o selo dessa história de transformação. O sol se punha sobre os galpões da Ceasa, pintando o céu de um vermelho que lembrava o sacrifício e a esperança. Otávio contava suas notas de R$ 100, enquanto Leandro contava suas preces de gratidão por mais um dia de vida. A tensão entre o opressor e o oprimido chegava a um ponto de ruptura que só Deus poderia mediar com sabedoria. Cada decisão de Otávio o afastava da luz, enquanto cada suspiro de Leandro o aproximava do coração do Criador do mundo. O estranho de linho continuava ali, como uma sentinela da alma, esperando o momento exato de intervir na história. A arrogância de Otávio era como uma torre alta construída sobre alicerces de areia movediça e orgulho humano ferido. Leandro, mesmo cansado, encontrava tempo para sorrir para os colegas e oferecer palavras de conforto nas horas mais difíceis. Ele era o sal daquela terra árida e cinzenta da Zona Norte, onde a esperança muitas vezes morria antes do amanhecer. Otávio não percebia que sua queda estava sendo desenhada por suas próprias mãos manchadas pela injustiça e pelo egoísmo. O tempo é um mestre severo, mas a eternidade é um juiz que não aceita subornos nem desculpas vazias de sentido. A presença de Jesus naquelas ruas era discreta, mas sua autoridade era absoluta sobre cada átomo daquele lugar esquecido. Leandro segurava seu terço de madeira com força, sentindo que algo grande estava para acontecer em sua vida simples. Otávio, por sua vez, apertava seu relógio de ouro, sentindo que o tempo estava de alguma forma fugindo de seu controle. A moeda de prata brilhava na escuridão do galpão, esperando ser revelada no momento de maior necessidade de Leandro. O destino de dois homens tão diferentes estava prestes a se cruzar de uma forma que mudaria Porto Alegre para sempre. A justiça silenciosa é muitas vezes a mais poderosa, pois ela não precisa de gritos para ser ouvida pelo universo. Leandro sabia que não estava sozinho, mesmo quando as portas se fechavam e o frio da noite apertava seu peito cansado. O homem de branco caminhava entre as caixas de frutas, deixando um rastro de luz que apenas os puros de coração podiam ver. A jornada estava apenas começando, e o preço da mudança seria cobrado em moedas que não circulam nos bancos humanos. Você já sentiu que, mesmo no meio da maior injustiça, existe uma mão invisível cuidando de cada detalhe da sua vida? Se essa história toca o seu coração e fortalece sua esperança, curta agora e inscreva-se para ver como Deus honra a fidelidade. O palco estava montado para um dos maiores confrontos entre o ego humano e a vontade divina já vistos naquela cidade. Otávio acreditava ser o mestre do seu destino, mas Leandro sabia que o verdadeiro mestre caminha descalço entre os pobres. A moeda de prata era o convite para uma dança entre a dor e a redenção, entre a queda
e a glória. O barulho das máquinas recomeçava a cada manhã, mas a melodia do céu já soava nos ouvidos de quem sabia ouvir. O ponto crítico de toda essa jornada ocorre durante a luxuosa festa de aniversário de 20 anos da empresa de Otávio. O salão de festas do hotel mais caro de Porto Alegre está repleto de lustres de cristal e flores importadas. Centenas de convidados, entre autoridades locais e empresários influentes, vestem roupas caríssimas e brindam ao sucesso de Otávio. Leandro entra no salão de forma inesperada, carregando um envelope pardo com um documento urgente que precisava de assinatura imediata. Ele veste seu uniforme de trabalho azul, visivelmente sujo de poeira e suor após 12 horas de serviço pesado. Otávio, ao ver o trabalhador humilde em meio aos seus convidados ilustres, sente um ódio profundo borbulhar em seu peito. Para demonstrar poder e autoridade absoluta, o empresário interrompe a música e chama a atenção de todos para o carregador. Ele humilha Leandro publicamente, chamando-o de animal de carga e rindo da sua aparência cansada diante da elite da cidade. Otávio retira do bolso uma nota de R$ 50, joga-a no chão brilhante e ordena que Leandro a pegue com os dentes. Os convidados desviam o olhar em silêncio ou soltam risadas discretas, enquanto o constrangimento domina o ambiente luxuoso. No fundo do salão, perto das pesadas cortinas de veludo carmesim, o estranho de linho observa a cena com uma tristeza infinita nos olhos. Ele não grita e não interrompe a cena, mas sua presença ali parece pesar mais do que todos os móveis de luxo do local. Leandro mantém a cabeça erguida, olha nos olhos de Otávio com uma dignidade que nenhum dinheiro poderia comprar naquela noite. Ele deixa a nota de dinheiro intocada no chão de mármore e sai do local sob o peso do desprezo coletivo da elite gaúcha. O estranho de branco apenas inclina a cabeça em sinal de respeito quando Leandro passa por ele em direção à saída fria. Otávio continua rindo, mas por dentro sente um frio repentino que nem o melhor vinho francês consegue aquecer. A verdade sobre o caráter do empresário foi exposta diante de todos, e o julgamento divino já começou a ser selado no céu. Agora, a máscara caiu de vez, e o que restou foi apenas a carcaça de um homem vazio de amor e compaixão. Se você acredita que a verdadeira riqueza está na honra e não no que o dinheiro pode comprar, apoie esta mensagem. Se você sente que a justiça divina nunca falha com os humildes, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo. Leandro caminha pela calçada vazia, sentindo o vento da noite, mas seu coração está em paz, pois ele não se dobrou ao mal. No salão, a festa continua, mas a energia mudou drasticamente, como se uma sombra tivesse sido projetada sobre a vida de Otávio. O estranho de linho desaparece na multidão, deixando para trás um rastro de silêncio que incomoda os ouvidos dos orgulhosos convidados. A nota de R$ 50 permanece no chão, pisoteada por pés apressados, tornando-se o símbolo do colapso moral que está por vir. Leandro para em frente a uma pequena capela, faz o sinal da cruz e agradece a Deus por ter mantido sua alma limpa. Ele sabe que a provação foi dura, mas sente que algo novo e transformador está prestes a brotar de sua dor pública. Otávio bebe mais uma taça, tentando esquecer o olhar de Leandro, mas aquele par de olhos parece persegui-lo em cada canto. A noite de gala termina, mas o destino de ambos já tomou rumos que ninguém naquele salão poderia sequer imaginar. A arrogância sempre precede a queda, e a torre de Otávio está prestes a sentir o primeiro abalo sísmico da verdade. O homem de branco caminha agora ao lado de Leandro na escuridão da rua, protegendo seus passos em silêncio absoluto. A semente da justiça foi plantada em solo fértil, e os frutos serão colhidos no tempo exato da providência do alto. A queda de Otávio começa de forma avassaladora na semana seguinte àquela festa de gala humilhante. Como se as comportas de um dique tivessem se rompido, uma investigação fiscal minuciosa bloqueia todas as contas bancárias do empresário. Quase simultaneamente, um incêndio acidental, mas de grandes proporções, destrói seu principal depósito na Zona Norte. As chamas lamberam o império de Otávio durante toda a madrugada, reduzindo a cinzas o que ele levou décadas para construir. O seguro, em que ele tanto confiava, recusa-se terminantemente a pagar a indenização milionária. Eles alegam uma cláusula de negligência técnica que Otávio ignorou deliberadamente para economizar alguns poucos reais.
Desesperado e vendo seu mundo desmoronar, ele tenta recorrer a antigos amigos influentes e políticos locais. No entanto, todos lhe viram as costas friamente, provando que sua rede de contatos era feita de puro interesse. Sem dinheiro e sem prestígio, Otávio descobre que a lealdade não pode ser comprada em balcões de negócios escusos. Leandro, por sua vez, também enfrenta o seu vale mais profundo de sofrimento e provação extrema. Ele perde o emprego após a falência da empresa e vê a saúde da sua filha piorar de forma drástica. Sem ter como pagar o aluguel, Leandro e sua família são despejados da pequena casa em que viviam em Canoas. A visita do estranho de linho no escritório de Otávio ocorreu exatamente quando Leandro estava no hospital público. Ele não tinha um centavo no bolso para comprar os remédios urgentes que poderiam salvar a vida da menina. Nada parecia fazer sentido naquele momento de escuridão total, e a esperança de Otávio desfazia-se como fumaça. O empresário, agora sozinho em seu escritório penumbroso, sente que o chão sumiu sob seus pés cansados. Ele olha para o relógio de ouro, mas o objeto parece ter perdido todo o seu brilho e valor diante da tragédia. Leandro abraça sua esposa no corredor frio do hospital, chorando baixinho enquanto clama pela misericórdia do alto. O estranho de linho aparece novamente, mas desta vez ele caminha pelos corredores da ala infantil do hospital. Ele toca na porta do quarto onde a filha de Leandro descansa, e um silêncio sagrado preenche todo o ambiente. Otávio, em sua mansão vazia, começa a ouvir o eco de suas próprias palavras cruéis, proferidas contra os humildes. Ele percebe que cada tijolo de sua casa foi assentado sobre a dor de homens como o fiel Leandro. O peso da moeda de prata em seu bolso parece aumentar a cada segundo, tornando-se um fardo insuportável. Leandro olha para o céu através da janela do hospital e, mesmo na miséria, sussurra um obrigado ao Criador. Ele não entende os planos de Deus, mas escolhe confiar que a luz brilhará após essa noite tão longa e fria. Otávio tenta beber para esquecer a ruína, mas o líquido tem gosto de cinzas e arrependimento amargo em sua boca. A justiça divina não é um raio que cai do céu, mas um processo lento e doloroso de colher o que se plantou. O incêndio levou o estoque, mas a investigação levou a honra que Otávio nunca se deu ao trabalho de cultivar. A filha de Leandro respira com dificuldade, mas há uma paz estranha em seu rosto que conforta o coração do pai. O homem de branco senta-se no banco ao lado de Leandro na recepção, oferecendo apenas sua presença silenciosa e firme. Leandro não o reconhece imediatamente, mas sente um calor reconfortante emanar daquele homem simples de sandálias gastas. Otávio decide sair de casa e caminhar pelas ruas, sentindo-se um fantasma em uma cidade que antes ele pensava dominar. Ele vê moradores de rua e, pela primeira vez em sua vida arrogante, sente uma pontada de empatia por eles. O estranho de linho olha para Leandro e sorri, um sorriso que parece carregar toda a esperança do universo inteiro. Naquele momento, o celular de Leandro vibra com uma mensagem de um número desconhecido que ele não ousa abrir agora. O destino de ambos continua entrelaçado por fios invisíveis de justiça, misericórdia e transformação profunda da alma humana. Otávio está prestes a descobrir que perder tudo é, às vezes, a única maneira de encontrar o que realmente importa. Se você sente que a sua prova está pesada e que o mundo parece ter esquecido de você, não desanime hoje. Se você acredita que Deus age no silêncio e que a justiça virá no tempo certo, curta e inscreva-se no canal. A história de Leandro e Otávio mostra que o fim do homem é apenas o começo das maravilhas de Deus. O sol começa a surgir no horizonte de Porto Alegre, trazendo consigo as promessas de um novo dia cheio de mistérios. A moeda de prata no bolso de Otávio começa a brilhar com uma intensidade que ele não consegue explicar fisicamente. O cenário está pronto para o próximo ato dessa jornada, onde a dor se transformará em um ensinamento eterno de amor. Na solidão de um banco de hospital público em Porto Alegre, Leandro fecha os olhos cansados e sente o peso de meses de agonia. O cheiro de éter e o som constante dos monitores cardíacos tornam-se o pano de fundo de sua desolação. Ele lembra com clareza das palavras que o estranho de linho lhe sussurrou no corredor, pouco antes de desaparecer entre as sombras. A semente precisa morrer para que a árvore floresça. Naquele momento, Leandro para de lutar contra a realidade cruel
e, pela primeira vez, entrega seu destino completamente nas mãos do Criador. Uma serenidade profunda, que desafia toda a lógica de sua situação miserável e de seu despejo, começa a preencher seu peito. No outro lado da cidade, Otávio caminha sem rumo pelas ruas escuras e úmidas, sentindo o peso físico da moeda de prata em seu bolso. Ele começa a perceber, com uma dor aguda na alma, que cada pessoa que ele pisoteou era um degrau que ele mesmo quebrou em sua própria escada. O silêncio da noite gaúcha torna-se um espelho impiedoso, onde Otávio finalmente enxerga o monstro que se tornou ao longo dos anos. Ele vê o vazio imenso de sua alma, uma cratera que nenhum ouro ou luxo jamais conseguiu preencher de verdade. A imagem de Leandro, humilhado na festa de gala, volta como um fantasma que não o deixa respirar em paz. Otávio sente que a moeda de prata queima através do tecido da calça, lembrando-o de que o tempo das ilusões acabou. Enquanto isso, no hospital, Leandro observa sua filha dormir e sente que, embora não tenha nada, ele possui a paz que o mundo não dá. Ele entende que a morte da semente não é o fim, mas o processo necessário para o nascimento de uma nova vida. Otávio chega a uma praça deserta e cai de joelhos, sentindo o asfalto frio contra suas pernas, que antes só conheciam tapetes caros. Ele olha para as próprias mãos e as vê manchadas não de sangue, mas de uma ganância que corroeu sua capacidade de amar. O estranho de linho observa Otávio de longe, encostado em um poste de luz, com um olhar de quem espera o filho pródigo voltar. Não há raiva no olhar do desconhecido, apenas uma paciência eterna que aguarda o momento do verdadeiro arrependimento. Otávio chora lágrimas amargas, lágrimas que lavam as camadas de orgulho que ele construiu como uma armadura inútil. Ele percebe que a verdadeira falência não foi a de suas contas bancárias, mas a de seu coração endurecido. Leandro, no hospital, sente uma vontade súbita de perdoar Otávio, algo que parecia impossível apenas algumas horas atrás. O perdão flui através dele como um rio de águas limpas, levando embora as mágoas e o desejo de vingança. Otávio retira a moeda de prata do bolso e a segura contra a testa, sentindo um choque de realidade que o faz tremer. Ele compreende que a riqueza que ele buscou era apenas uma sombra passageira diante da eternidade que agora o encarava. A cidade de Porto Alegre parece prender a respiração, enquanto esses dois homens enfrentam seus próprios desertos internos. O estranho de linho caminha lentamente em direção a Otávio, mas para alguns metros de distância, respeitando o seu momento de dor. Otávio olha para cima e vê o céu estrelado, sentindo-se pequeno e insignificante, mas ao mesmo tempo parte de algo maior. Ele percebe que a justiça de Deus não é punição, mas um convite severo e amoroso para a restauração da alma. Leandro adormece na cadeira desconfortável do hospital, tendo um sonho onde a moeda de prata se transforma em um sol radiante. No sonho, sua filha corre livremente por um campo verde, e o homem de linho caminha ao lado dela, sorrindo. Otávio levanta-se do chão, com as roupas sujas, mas com o olhar fixo em um ponto de luz que ele nunca notara antes. Ele decide que, se tiver uma segunda chance, sua vida nunca mais será escrava do acúmulo e do desprezo pelos pequenos. A moeda de prata agora parece leve em sua mão, como se o peso do julgamento tivesse se transformado em esperança. O estranho desaparece na neblina da madrugada, deixando Otávio sozinho com sua nova consciência despertada. A transformação silenciosa é mais poderosa do que qualquer milagre pirotécnico, pois ela reconstrói o homem por dentro. Leandro acorda com o toque de uma enfermeira, sentindo que o dia que nasce trará respostas que ele tanto buscou em oração. Otávio começa a caminhar em direção ao hospital, movido por um impulso que ele não consegue e nem deseja mais controlar. Ele não sabe o que dirá a Leandro, mas sabe que precisa enfrentar o homem que ele tentou destruir com seu dinheiro. O peso que Otávio carregava está sendo substituído por uma responsabilidade sagrada de reparação e humildade profunda. A história desses dois homens agora converge para um ponto de encontro que foi traçado antes mesmo de nascerem. O arquiteto das vidas está movendo as peças finais de um quebra-cabeça de misericórdia e justiça perfeita. Cada passo de Otávio é uma oração de arrependimento, e cada batida do coração de Leandro é um hino de gratidão. A moeda de prata é o elo que une a ruína de um à redenção de outro.
em um plano que só o céu conhece. O sol começa a iluminar os prédios da cidade, revelando que a noite de provação está chegando ao seu fim glorioso. Se você sente que sua vida está em um beco sem saída e precisa de uma luz que venha do alto, este momento é para você. Se você acredita que o arrependimento sincero pode abrir as portas do paraíso aqui na Terra, deixe seu like e inscreva-se. Escreva nos comentários a palavra recomeço, se você também crê que Deus pode transformar as cinzas em beleza. A jornada de Otávio e Leandro nos ensina que ninguém está longe demais da graça e ninguém é pequeno demais para ser honrado. A semente realmente morreu na escuridão daquela noite. E agora, a árvore da vida começa a estender seus ramos para o céu. Porto Alegre acorda para um novo dia, sem saber que o destino de sua alma foi decidido no silêncio de um hospital e de uma praça. O homem de linho continua sua caminhada, pois há sempre outro coração precisando ser despertado pelo toque da verdade pura. Dias depois, uma série de eventos absolutamente improváveis começa a se desenrolar na vida de Leandro, como se o próprio céu estivesse organizando cada segundo de seu dia. Enquanto organizava os poucos pertences que restaram em uma caixa de papelão, Leandro encontra um antigo bilhete de loteria que havia esquecido completamente no bolso de uma jaqueta velha e desbotada. Sem muita esperança, ele confere os números no jornal da manhã e sente o coração parar por um instante. O prêmio era o valor exato, até os centavos, para o tratamento cirúrgico urgente de sua filha. Ao mesmo tempo, um advogado de renome, que ele nunca viu antes, aparece na porta do hospital, oferecendo-se para defender Leandro em uma causa trabalhista antiga contra a empresa de Otávio, sem cobrar honorários. O caso, que parecia perdido nos arquivos da Justiça Gaúcha, ganha um desdobramento favorável em tempo recorde, como se as leis tivessem pressa em ser justas. Enquanto isso, Otávio, agora vivendo em um pequeno quarto alugado nos arredores de Porto Alegre, sente uma compulsão irresistível de procurar Leandro em meio ao seu deserto pessoal. Ele não quer pedir dinheiro, nem favores, nem tentar recuperar seu status perdido. Ele quer apenas se libertar do peso que esmaga sua alma todas as noites. As peças do quebra-cabeça da vida se encaixam com uma precisão matemática e divina, como se uma mão invisível estivesse movendo suavemente os corações de todos os envolvidos. A recuperação da filha de Leandro é tão rápida e completa que deixa os médicos da ala infantil sem explicações científicas claras ou lógicas. Leandro chora de gratidão ao ver a menina dar os primeiros passos no corredor, percebendo que a semente que morreu realmente deu frutos de vida eterna. Otávio caminha em direção ao hospital, segurando a moeda de prata com tanta força que os nós de seus dedos ficam brancos. Ele percebe que cada obstáculo que Leandro enfrentou com fé foi, na verdade, uma ponte para este momento de revelação e cura. O ex-empresário não sente mais inveja ou ódio, mas uma admiração profunda pelo homem que ele tentou destruir com sua soberba. O estranho de linho claro é visto uma última vez sentado na recepção, apenas observando a alegria daquela família que foi restaurada pela providência. Ele não diz nada, mas o brilho em seus olhos reflete a vitória do amor sobre a ganância e da paciência sobre a vingança. Leandro sente que o fardo do passado foi finalmente retirado de seus ombros, dando lugar a uma leveza que ele nunca experimentou antes. Otávio chega à porta do quarto, mas para por um momento, sentindo que o solo que pisa agora é sagrado e exige humildade total. A moeda de prata começa a esfriar em sua mão, sinalizando que sua missão de despertar a consciência de Otávio foi cumprida com sucesso. Cada detalhe, desde o bilhete de loteria até o advogado anônimo, aponta para uma única verdade. Deus cuida daqueles que esperam nele com paciência. A transformação de Leandro é visível no seu rosto iluminado, mas a transformação de Otávio é ainda mais profunda, pois ocorreu nas profundezas de seu espírito. A cidade de Porto Alegre continua seu ritmo acelerado, mas dentro daquelas paredes, o tempo parece pertencer à eternidade e à paz. Se você está maravilhado com a forma como Deus move as peças para honrar os seus filhos, apoie esta mensagem agora mesmo. Se você crê que não existem coincidências nos planos do Criador, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra justiça, pois a hora da verdade chegou. O encontro final está prestes a acontecer, e nada será como antes para o opressor e para o oprimido.
O homem de branco se levanta e caminha para a saída, deixando no ar o perfume suave de quem trouxe o próprio céu para a terra. Leandro abraça sua filha, sem saber que seu antigo inimigo está parado do lado de fora, pronto para nascer de novo através do perdão. O confronto final acontece na pequena e silenciosa capela do hospital, onde Leandro está de joelhos agradecendo pela vida e pela saúde recuperada de sua filha. O sol da tarde atravessa os vitrais coloridos, desenhando formas de luz no chão de pedra fria. Otávio entra no recinto com passos hesitantes. Sua figura antes imponente agora parece pequena e curvada sob o peso da realidade. Sem dizer uma única palavra de arrogância, o ex-empresário cai de joelhos diante do homem que ele tanto humilhou com uma nota de dinheiro jogada ao chão. Lágrimas genuínas de um arrependimento profundo escorrem pelo rosto de Otávio, lavando as últimas manchas de orgulho que ainda restavam em seu coração ferido. Leandro não sente um pingo de ódio ou desejo de vingança. Ele estende a mão calejada e ajuda Otávio a se levantar com ternura. Ele trata o homem que foi seu carrasco com a dignidade que o empresário nunca teve por ninguém durante toda a sua vida de luxos. Meses depois, Leandro abre uma cooperativa de transporte justa em Porto Alegre, onde os lucros são divididos e a dignidade humana é a regra principal. No escritório da cooperativa, em cima da mesa de madeira simples de Leandro, repousa a mesma moeda de prata que iniciou toda essa jornada de transformação. A frase dita pelo estranho de linho, sobre o peso que cada um carrega, está gravada para sempre na mente e na alma de ambos os homens. Eles entenderam que o homem de linho não era um estranho qualquer, mas o próprio arquiteto de suas vidas que caminhou entre eles. A presença de Jesus transformou o sofrimento em propósito e a queda em um novo e glorioso começo para todos. Otávio agora trabalha ao lado de Leandro, servindo com humildade e aprendendo que a verdadeira riqueza não se conta em moedas de ouro, mas em atos de amor. A paz que agora reina em seus corações é o maior milagre que Porto Alegre já testemunhou em seus galpões e escritórios. A história termina com um sentimento de continuidade, onde o bem plantado continua a florescer em cada entrega e em cada gesto de bondade. Se esta história lembrou você que Deus vê absolutamente tudo e age no momento exato, apoie esta mensagem com seu amor. Se você acredita que o perdão é a chave para uma vida nova e plena, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, esteja presente em cada decisão do seu dia a dia e em seu lar.